Ó, gravando. Queridos, queridas e queridas, boa noite. Estamos aqui no terceiro encontro do Núcleo de Estudos de Psicanálise e Gênero. E hoje temos uma apresentação, uma roda de conversa sobre monogamia, poligamia, família, propriedade privada, Estado, né? Então, nosso apresentador de hoje, com muito carinho, é nossa querida Bru, que está aqui conosco, Bruno Lopes Caetano, e ele trouxe uma apresentação em PowerPoint para nós aqui e uma conversa deliciosa sobre o tema. Sejam todos bem-vindos, bem-vindos e bem-vindas. Bru, tá contigo, querido. Pode Olá. começar. Obrigado, Rafa. Olá, meninas, tudo bom? Ó, a gente já tava tendo uma conversinha aqui antes, né, Rafa? Então, eu acho que eu meio que já fomos meio que organizando a conversa, né? Sobre a gente já estava falando sobre a questão da violência contra a mulher, que também tem a ver com esse assunto, né? E eu começo falando que esse trabalho eu embasei ele, né, numa abordagem histórica, né, que encontra a propriedade privada, onde encontra o Estado, tudo isso foi sendo construído ao longo do tempo, né, como uma forma de manipulação, manipulação de corpos, na verdade, né, e a família em si, ela foi criada dentro do patriarcado exatamente para conseguir haver a passagem da herança, né, através da linhagem do homem. Vou começar aqui no primeiro slide, que esse é o próximo, Primeiro, tá? Isso. vamos lá. Engels, a origem da família, da propriedade privada e do Estado, matriarcado, monarquia, monogamia e o Estado não são naturais, são instituições históricas. Isso que eu acabei de dizer, né? A origem surge com a acumulação da riqueza, herança e divisão de classes. Mais ou menos como eu vou estruturando o meu trabalho. Nesse sentido, né? Antigamente as organizações eram feitas através do matriarcado, através da linhagem da mãe, né? E com o tempo, com a acumulação de riquezas, com o ser humano ficando mais sedentário, acumulando, né, bens, os homens começaram a ter quererem a monopolizar mais os bens que eram criados, né, dentro dessas sociedades que cada vez mais foram ficando na mão deles, porque eles controlavam o trabalho e a acumulação de riqueza com o passar do tempo, né? Bru, eu estava pensando aqui como o ser humano, quando ele começou a criar os animais, né, começou a ter atividade pastoril, né, como isso ativou essa ganância, né? Sim. Como isso gerou um sentimento de posse que não existia nos coletores, caçadores, né? Uma posse sobre a terra, uma posse sobre os animais, né? Essa noção de E propriedade, né, de Kátia, nasce junto propriedade. com a questão dos laços, né, que ainda quando começa a ser uma linhagem patriarcal, porque a linhagem matriarcal é fácil de saber de quem você quem é sua mãe. Com o Sim. tempo, né, eles queriam, os homens começaram a ter interesse em falar, eu preciso fazer uma herança, eu preciso passar para os meus descendentes, né, e com isso eles começaram a criar o patriarcado, uma forma de garantir a herança para a linhagem do homem, né, e com isso a mulher vira um objeto também dentro dessa coisa da questão da posse, né, tanto que isso vai, se você quiser passar para o próximo, Vamos. eu até coloco aqui, família como instituição política. Para Engels, a família patriarcal não é apenas privada, mas um microcosmo das relações de poder, hierarquia, autoridade e dominação. Contradição da monogamia. Exige fidelidade e controle da sexualidade da mulher, mas não impõe as mesmas regras para o homem, né?
Mulher, pureza, fidelidade e controle do desejo. O homem, maior liberdade sexual, tolerância à infidelidade. Dentro dessa questão de o casamento se tornar monogâmico, né, para exatamente garantir a linhagem, vamos falar assim, para a herança, se torna uma obrigação da mulher manter vamos falar, a monogamia, mas não necessariamente para o homem, né? E daí vem a gente vai cair toda hora na questão da posse, né? Você tocou muito bem, né? Tudo vai envolver, né, a questão da posse. E aí a gente tem aquela velha história, né, Bru, de os homens tendo mais de uma família ou tendo relações de infidelidade, né, indo ao prostíbulo, tendo amantes, né, enquanto que a mulher tinha que ser recatada e jurar fidelidade para o marido ou era morta, né? Inclusive, a prostituição é instituída dentro dessa situação, né, exatamente para essa monogamia do homem poder existir. Você vê como é perversa e ela é, como fala, ela é muito unilateral para os homens, né? Eles instituem a mulher que é para casar e a mulher que é para usar, vamos falar assim, né? Então, uma coisa não sobrevive sem a outra. A perversidade do sistema começa aí quando a mulher se torna totalmente um objeto simbólico, né? Vamos falar assim, de que do homem, uma posse. Quando começa a propriedade privada, a mulher entra já nessa, vamos falar, nesse bolo, né? Além dos bens, ele é chefe da família, ele é dono da mulher, ele é dono das filhas, né? Vem nesse bolo. Paty, se você quiser passar por... Essa já passou, né? Passei. Aqui eu coloquei monogamia, propriedade privada. Elas surgem juntas, né? Mudança na economia e na autoridade. Transformam também a família, criando novos parentescos e formas de desejo. Aí eu coloquei um contraponto da Judith Butler, que fala que parentesco e ordem sexual são construções sociais, não naturais, e podem ser reconfiguradas. Então, é sobre isso que a gente está falando, né? Que essa ordem do patriarcado ele é uma construção. Da mesma forma que foi construído, pode ser desconstruído. Né? É isso que eu tento meio que falar com esse trabalho, né? O ponto central, a lei simbólica é estrutural. Quando a gente fala de psicanálise, existe a lei simbólica, né? Que é quando a gente internaliza a lei. Acho que é a nossa rusga com Freud, né? Né? Não é que o homem, o masculino ou a pai é a imagem de internalização da lei. A lei é simbólica. A gente internaliza a lei como uma forma, né, de entrar na cultura. Então, entrando na cultura, a gente internaliza essa lei. Mais convencionado que essa lei vem do pai, porque é exatamente por causa dessa linhagem patriarcal. Então, a psicanálise herdou isso, de certa forma, da nossa sociedade. Tanto que quando eu comecei a estudar psicanálise, eu ficava assim, gente, mas parece que Freud está falando do patriarcado, ele está escrevendo o patriarcado aqui nessa lei do sabe, castração, ético, não sei o quê. Eu falo, nossa, mas isso para mim parece mais uma conversa, sabe, sobre ele querendo discutir o patriarcado do que, lógico, a internalização da lei tudo tem a ver. Mas fiquei naquela, sabe, no começo também, acho que você também ficou nessa, né, Rafa, da gente ficar questionando, e daí... até a gente ir atrás do antiédipo, né, ficar ali questionando de outros meios, né, o patriarcado. O patriarcado é histórico, né, eu coloco essas duas posições aí, a lei é simbólica, é estrutural, define limites e mediações, e para a gente entrar na cultura, né, a gente precisa entrar na lei simbólica. E o patriarcado é histórico, então quer dizer que um não tem nada a ver com o outro, né, vamos falar assim, ele tem a ver porque a gente está dentro de uma sociedade machista que foi usar a imagem do homem, do pai, é usada como, né, a imagem simbólica de poder, mas isso é simbólica, mas também vamos falar, é o que acontece, né? Era o real, né? Era o real, né? Mas teve uma construção. época que, para ser público, né, tinha que ser homem, né? Mulher não tinha vez no espaço público, né? Ela é simbólica no sentido dela ser uma construção, né? Ela não é uma coisa natural, né? Claro, assim. claro. E aí a conclusão é, superar o patriarcado não significa abolir as leis, os limites, né? Mas criar novas formas de organização social e do desejo sem a dominação de gênero ou herança patrimonial. A família e o desejo são
historicamente, o desafio contemporâneo é reinventar limites e vínculos sem reproduzir o patriarcado, né? Então, eu acho que no próximo slide eu vou falar sobre essa questão da gente falar sobre os limites e as leis, mas como que a gente agora, no século XXI, a gente vai falar disso sem a questão da posse? Como que a gente vai começar a falar, como uma criança vai internalizar a lei, né? Vamos falar cultura, nesse sentido. Eu falo cultura, né? Eu falo ali porque é como eu acabei colocando aqui. Mas como que essa cultura vai ser internalizada? O édipo vai passar sempre pela mãe, o amor pela mãe, o pai como a lei? Será que isso vai ser eterno? A gente vai ter que reconstruir isso? Como que isso também acaba entrando dentro das nossas relações, né, entre as pessoas mesmo? A gente vê pela questão até que a gente estava discutindo a questão da violência contra a mulher, né? Quando o homem sente proprietário da mulher e no direito de fazer o que quiser com a vida dela, né? Inclusive isso. Inclusive até de pegar e matar os próprios filhos como uma forma de punir ela, porque ela não quer mais estar num lugar que ela não quer, ela tem o direito de não estar, né? Então, essa sensação de posse, eu tenho, os filhos são meus, ela é minha, eu faço o que eu quiser, né? Então, eu acho que é tudo isso que a gente precisa, meio que eu vou organizando aqui. A família e o patriarcado. Se historicamente o patriarcado organizou diferença e herança, hoje outras formas podem estruturar a vida social. Novas possibilidades, cuidados compartilhados, responsabilidades coletivas, parentalidade plural e reconhecimento jurídico, além de linhagem sanguínea. A lei simbólica, ela não desaparece, ela se transforma, né? É isso que eu estava dizendo agora. A mudança central, a função simbólica deixa de se apoiar na figura do pai proprietário e pode ser sustentada por redes, instituições ou pactos sociais, como era antigamente mesmo. A gente vê isso nas tribos indígenas, né? Que o cuidado é coletivo, o cuidado não é só a mulher fica naquela imagem, na função de cuidado. Acaba que muitas vezes a mulher entra no casamento como esposa e vira mulher, mãe do próprio marido, né? E ela fica naquele lugar, né, de cuidado eterno, né? Que ela e o Freud coloca isso como se fosse assim coisa mais natural, né? A coisa mais linda para a vida da mulher, a mulher ser a esposa ser a mulher, a esposa ser a mãe do marido. É absurdo, assim, gente. Pior que não é nem esposa troféu, que não vai fazer nada, ela vai fazer tudo, né? Vai fazer tudo, até ser mãe do próprio marido. E vai continuar, vai criar os filhos dela e vai continuar com aquele marido eternamente até os 100 anos e sendo a mãe dele. Exatamente. E a gente vê isso no nosso cotidiano direto, né? Eu vejo, assim, várias questões, isso repetitivo. Às vezes isso fica na minha mente o tempo todo, sabe? Eu falo porque eu vivo com pessoas que passam por isso. E a gente coloca, será que isso vai se repetir até quando? Isso não é natural, gente, isso é criado, né? A gente vê isso, além de ser criado, ainda é muito... faz muito mal mental, acaba com a saúde mental de qualquer mulher, né? Tá numa posição de tudo, ela é esposa, ela é mãe, ela é dona de casa, ela é isso, é aquilo. E o homem, no final das contas, virou o quê? A gente faz o quê nessa relação? Hoje nós temos a questão ainda que antes ele trazia tudo para dentro de casa. Hoje essa mulher, ela vai lá fora trabalhar, contribuir aqui dentro e ainda pagar as contas e ainda continua sendo a mãe, que ele não sabe onde está a roupa, não sabe onde está nada dentro de casa. Isso que é um absurdo, né? Porque aí você, de novo, a mulher pagando o preço pelo o patriarcado está sendo reproduzido de uma forma infinita, né? E a gente, por isso que eu acho que esse assunto é muito contemporâneo, a gente falar de monogamia, poligamia, né? Que a monogamia meio que instaura, né? O normal, a gente vai colocar a mulher aqui dentro de casa como fiel, que vai reproduzir todos esses papéis, enquanto o homem vai ter todas as liberdades e vai fazer, vai continuar, como fala, usufruindo da vida de solteiro, mas ao mesmo tempo é casar. Você entende essas coisas que na prática não funcionam? Então, que fica bonito só na hora do altar lá, na hora que está vestido de noiva, né? A coisa fica... Eu acho que a gente precisa meio que repensar, não questionar a crença das pessoas, mas questionar se a gente precisa reproduzir esses padrões, né, de comportamento, né, nesse sentido.
Pessoal, fiquem bem à vontade para ir comentando, tá? Para ir debatendo. Apesar de ter o PPT e da gente estar mantendo um texto aqui, o É Bruno só está para a gente... lendo, né? É só para ter um fio condutor para o nosso debate, né, Bruno? Exatamente. Tanto que aqui, eu coloquei aqui, ó, não é se haverá lei, mas quem irá encarnar a lei, né? Eu falo assim, quem será? Por exemplo, a gente ainda precisa dessa imagem do, igual eu acabei de dizer, do pai enquanto lei para um filho. O padre, se você quiser passar, Vamos. que eu já falei. Aí eu até pergunto, qual é a forma de relacionamento que melhor responde às condições atuais, né? Eu falo, no nosso tempo. Fato, o amor não funda a monogamia, né? O amor, eu até discuto o que seria o amor dentro dessa história, né? Porque tem muita gente que fala que o amor, a monogamia é aquilo, você tem um amor incondicional, então você se relaciona com essa pessoa de forma fechada. Se você não ama tanto, então vamos abrir, mas uma coisa não tem a ver com a outra, né? Isso que a gente vai discutir aqui. O histórico do casamento, por século, não foi baseado no amor, mas no interesse econômico e político. Quer dizer, basicamente é o que fundou, né, o casamento e a monogamia, né? Alianças familiares, transmissões de bens e heranças, manutenção do status social. Tanto que a gente via que antigamente, dentro da monarquia, eles casavam até entre irmãos, primos, só para manter a herança, né? O amor romântico é uma construção recente, ele surge na Europa medieval, que tinha o amor cortês, que é aquele que a gente vê nos contos, nas trovas, né, que é aquele amor idealizado, e lá, mas não era a pessoa que você casava, né, porque geralmente quem se casava era quem era destinado dentro da linhagem, né, para estar lá. O romantismo transforma o amor em um valor central na união conjugal, deslocando o casamento da obrigação familiar para a escolha individual. Daqui a gente entra numa questão mais psicanalítica, né? Que é quando a gente percebe que o amor, ele passa de uma questão de obrigação e ele começa a ser escolha pessoal. Daí cria, vamos falar, angústia, né? Na psicanálise, essa passagem muda profundamente como o sujeito vive o desejo e assume responsabilidade pelo amor. Não imposto pela família, mas vivido como escolha pessoal. O casamento deixou de ser apenas instrumento econômico e passou a se organizar em torno do amor. Mas isso é uma construção histórica que redefine tanto os vínculos sociais quanto a experiência subjetiva do desejo. Gente, eu meio que me embolei aqui, mas deu para entender mais ou menos. E esse amor romântico que nem tu colocou, né? Ele é tão novo que ele é lá do século XIX, né? Isso, eu pulei que vem essa lá com o romantismo, né? Com aquelas exatamente. autoras e autores, né? É quando começou a popularizar aqueles romances, e as mulheres do século XIX ficavam lendo aquelas coisas, aqueles homem romantizado, o príncipe. Jane Orgulho e Preconceito. Aquela coisa bem, como fala, é uma forma de manipulação. Essa cultura já é uma forma de manipulação do desejo da mulher, né? De estar ali naquele lugar de submissão, de ser a princesa que vai esperar o príncipe, que vai, né? E tu sabe uma coisa que eu estava pensando quando eu li esse texto teu, Bru, quanto que talvez o movimento do romantismo não tenha sido uma estratégia do patriarcado para se manter quando as mulheres estavam buscando já a sua revolução sexual, Sim. buscando já, né, seu trabalho nas fábricas, né, estavam se tornando mais independentes do homem, né? E daí vem esse amor romântico, vem essa história do o grande amor da vida, a mulher tem que ter um homem a quem ela dedica a sua história, né? O papel da mulher é se apaixonar por alguém. Tem até uma questão política também, porque o romantismo ele traz a questão do nacionalismo, né? Quando ele além como fala, da questão das relações e também da literatura, e junto com ele vem a questão dessas paixões, né, que são exageradas, que aparecem, e delas vem esses movimentos, né, como fala, inclusive o nacionalismo, essa coisa mais apaixonada, mais que traz essa coisa mais menos racional, né, um momento mais
que o ser humano transborda, né? Eu falo que quando a gente começa a pegar esses movimentos, a gente começa a ver que eles não são só um movimento dentro do comportamento, ele é um comportamento na sociedade inteira, né? Ele é um movimento Não, essa social, arte, né? cultural, artístico, né? É sempre Abrange tudo. nesse sentido também. Vamos para o Aí, próximo? oi? Vamos para o próximo? Vamos. Escolha amorosa e inconsciente. Para a psicanálise, a escolha do parceiro nunca é totalmente consciente. Identificações infantis, fantasias inconscientes, repetições de relações primárias, aí entra Freud, né? Mesmo quando pensamos que escolhemos livremente, o inconsciente também participa da escolha. Daí surge uma nova forma de angústia, né? Antes, quando o casamento dependia da família, o fracasso podia ser atribuído à estrutura social. Agora, quando depende do amor individual, o sucesso ou o fracasso recai sobre o sujeito. Daí nasce uma angústia, né? O que eu estou fazendo de errado? Como que as relações vão se estruturando a partir de quando a gente não... o casamento não é mais uma obrigação. Ele continua sendo uma obrigação social em uma certa medida, mas agora, na modernidade, recai sobre o indivíduo, né? Aí surge a pergunta, escolhi certo? O resultado aumenta a angústia da escolha e da responsabilidade afetiva, já que o indivíduo carrega o peso da decisão e do desejo, né? A modernidade trouxe liberdade na escolha amorosa, mas também intensificou as responsabilidades e angústia ligadas ao desejo. Daí a gente entra, por isso que eu falei que a gente, nesse detalhe, nesse pedaço, a gente entra numa questão mais psicanalítica, né, do comportamento, como que isso, eu trago isso para a gente ir pensando, né, como que isso vai se organizando na mente da sociedade. Aí, no próximo, Paty, na modernidade, o amor deixa de ser imposto pela família e passa a ser vivido como uma escolha individual, como eu já falei, né? Isso desloca a lei externa para dentro do sujeito, tornando o desejo e a responsabilidade afetiva parte da sua própria identidade, né? O amor se transforma em um lugar de verdade subjetiva, onde cada relação é vivida como expressão de quem somos. Então, você entende como a coisa vai mudando de tom, né? Eu falo dentro desses contextos, né? E isso dá intensidade às relações, pois o parceiro é investido como objeto de autenticidade. Então, ele é uma extensão de mim, né? Esse parceiro, eu escuto muito, quem fala muito essa coisa, assim, quando eu comecei a escrever, eu fiquei, isso é Maria Homem, quando eu comecei a escrever, essa voz dela veio na minha cabeça, só falando sobre essas relações, da extensão do eu, do sei o quê, mas também gera instabilidade, já que o fracasso ou o sucesso recai sobre o indivíduo e a sua capacidade de sustentar o desejo. Assim, o amor contemporâneo ao mesmo tempo libertador pela autonomia, né, porque agora eu posso escolher quem eu vou me relacionar, e Eu angustiante. perdi você aqui no slide. Eu estou no 7, mas não sei se é 9. esse. 9. O da 9? moça. Esse, Tá, agora sim. Aí eu coloquei até essa imagem como provocação, porque todas essas imagens que eu coloquei aqui são obras que é minha, porque eu sou artista digital, né? E eu coloquei essa exatamente porque você tem escolha de escolher quem você quiser. E nessa imagem tem uma mulher que está escrito You are disaster, você é um desastre. Mas você quer, vamos fazer um encontro? Tipo assim, mesmo, você entende? Tipo assim, a gente agora tem escolha, né? A mulher, não interessa, ela tem o direito de falar, eu quero estar nessa relação ou não, eu quero transar com isso ou não, mas, ao mesmo tempo, isso é angustiante, porque todo o fracasso dessa relação, o sucesso, cai sobre o sujeito, né? E daí começa a questão, o que eu espero dessa pessoa? Ela tem que ser uma extensão do que eu desejo para mim, ou essa pessoa vai ter que ser autônoma? É a questão da posse, de novo. Essa pessoa vai ser uma posse minha, você entende como as coisas começam a entrar numa narrativa, quando a gente começa essa narrativa de posse, ela começa a desenvolver dentro desse questionamento. E hoje em dia tem aquela questão do amor líquido, né? Uhum. Da fragilidade das relações, né? De relações muito rápidas, muito efêmeras, muito superficiais, né? Tem até alguns estudiosos já falando que não se trata mais de amor líquido, mas amor gasoso. Né? De tão sem vínculo, de tão quase que aleatório, né?
o cara tá ali no Tinder, tá vendo ali as pessoas como se fosse uma galeria, né? Uma galeria de sujeitos ao qual eu posso endereçar o meu desejo para vários e É ver o objetificação, né, que eu vou Tati? fisgar, né? É a objetificação do outro, né? Quando o outro, ele se torna, ele não tem mais uma subjetividade. Ele está ali para atender um desejo meu, né? Então, você deixa de, aquela pessoa deixa de ser um outro e começa a ser só uma extensão do meu desejo. Eu quero que aquela pessoa seja aquilo que eu quero. Agora eu olho para aquela pessoa, ela satisfaz naquilo que eu estou desejando agora. Então, ela não vira mais, ela não é uma subjetividade, ela não é um outro. Ela é só uma extensão do meu desejo, é o que eu quero, né? Eu vou meio que falar disso lá em Monogamia, mais ou menos, mas é interessante que você trazer, porque eu não coloquei o Bauman mesmo, né, que fala dessas questões do amor líquido, do amor... porque antigamente, na idade, quando as pessoas escolhiam para você o casamento, você tinha uma previsibilidade, né? Eu vou casar, vou ter filhos, eu vou viver com essa pessoa não sei quanto, o resto da vida. Hoje em dia, não. A modernidade líquida é exatamente isso, gasosa, né? Hoje eu posso estar casado, mas amanhã não. Hoje eu te amo, mas não sei amanhã, sabe? É bem isso, né? E isso é muito sintoma da nossa contemporaneidade, né? E isso é bom e é ruim ao mesmo tempo. Não existe, vamos falar assim, eu não gosto de colocar bom, ruim, mal, bom. É a ambivalência, né? Que é inerente a tudo. Então, ao mesmo tempo que isso traz uma certa satisfação, eu posso escolher, mas ao mesmo tempo, tem aquele outro, e agora? O que eu faço? Fico nesse, vou pro outro, sabe? É um paradigma, né, Bru? É. Porque ao mesmo tempo que hoje em dia a gente tem liberdade para, se a relação ficar ruim, cair fora, que não existia antes, né? Não existia o direito ao divórcio, à Não. separação, né? Isso se tornou tão irrisório, né? Você entrar num casamento e sair de um casamento, né? Se tornou uma coisa tão banal, né? Que as pessoas entram e uma semana depois elas estão se divorciando, estão se separando. Paty, mas também tem a ver que eu acho que com o sinônimo do que é casamento hoje em dia. Eu acho que é essa a crise, né? O que é um casamento? Antigamente era uma união para estabelecer herança. E o que é um casamento hoje, sabe? Eu acho que a gente está nesse momento de falar o que nós estamos vivendo, o que a gente espera disso aqui, né? Então, eu acho que eu acho que a gente vai sempre patinar nesse assunto, assim, igual você falou. Entra na relação, sai, o que vai me manter dentro dessa relação, o que me faz estar aqui, o que eu não sabe, eu acho que essa é uma questão contemporânea que a gente está trazendo, assim, nesse sentido. É uma coisa que eu fico pensando e a gente tem que levar para... Quer dizer, vai aparecer toda hora na clínica, né? Eu quero estar nesse relacionamento, mas eu quero o outro, mas eu preciso dele, eu dependo dele financeiramente, emocionalmente, ou dela, né? Ao contrário também, hoje em dia, nesse sentido, né? Me parece, assim, que as pessoas estão um pouco não, acho que perdidas em relação a isso, sabe? Procurando coisas que elas mesmas precisam procurar com elas mesmas, aí procurando outro. Sim. Por isso que está tão raso, porque as pessoas não estão se questionando quem elas são, o que elas querem. Aí procurando outro, vai achar no outro, sabe? Parece que eu tô com vazio, vou me encostar com o vazio do outro. E senão eu transfiro para o outro a culpa, né? Eu estou sentindo assim porque você não me deu o suficiente, você não fez o suficiente, né? Ele não olha para dentro e fala, às vezes sou eu, tipo, a falta é minha. O outro também é faltante, né? Então, a gente vai, né? Sabe, Rafaela? Não consegue lidar com a falta. Uhum. A gente não consegue. Nós somos seres faltantes, mas a gente não consegue. A falta nos assusta. Sim. E aí, talvez causa tanto esse impacto, sabe? De entrar em um, ir para o outro, ir para o outro, ir para o outro, e cada vez mais perdido. Uhum. E eu noto, Rafael, que a gente vive num mundo tão consumista, né? Que as relações se tornaram mais um produto de consumo, né? Então as pessoas colecionam, né? Colecionam relações. Eu já namorei 5 rapazes, eu já namorei 15 moças, né? Parece que é uma corrida desenfreada. E o Paty ainda ganha, né? mais significado se você fala assim, namorei fulano de tal que é rico, ou lá.
Aí você vai acrescentando aqueles significantes, né? Tipo assim, eu namorei não sei quantos ricos, ou assim, famosos, e blá, blá, blá. Tipo, dentro do consumismo, esses significantes vão ganhando lugar também, né? E aí tem a questão daquelas pessoas que têm um casamento de 30, 20 anos, que essas pessoas acham que elas são, assim, estão aqui, assim, sabe? Aí parece uma disputa, sabe? Eu tô casada há 50 anos, sabe? Aí ficam disputando. E a gente não pergunta quanto sofrimento tá havendo, porque às vezes não adianta estar junto, gente, mas tem que estar junto, mas tem que ter sincronia, sabe? Sincronia, tem que ter o porquê daquilo que tá existindo, não é só número, sabe? Acho que a coisa tem que ter porquê, né? Se não tiver porquê também, para quê? Tá tanto tempo junto, só para falar que... Exato. Só... Você ter um casamento estável não quer dizer que esse casamento seja feliz. Sim. Será que é feliz? Ah, estou há 50 anos junto, fazendo bodas disso, bodas daquilo. Mas e aí? Mas e como é que é a sua vida? É que a monogamia é tida como um trunfo, né, dentro do patriarcado. Quem consegue mais manter um casamento, consegue mais manter a herança. Então, se você vai pular de vários casamentos, você vai dividir a tua herança. Então, essa lógica meio que foi entrando dentro do relacionamento, né? Então, quanto mais tempo eu tô, mais valorizado eu sou, sabe? Aquela coisa meio inconsciente. Aí volta Então, aquele assunto que a gente estava falando semana passada sobre o dar certo. Se eu tô casada, sei lá, 30, 40 anos, eu dei certo na vida. E também vira uma tipo assim, se eu conseguir isso, é como se fosse uma conquista pessoal, e sendo que não é uma conquista pessoal, é só uma parte da vida, deu certo, não é uma sorte, ou sei lá, qualquer nome que queira dar, né, vamos falar assim, e as pessoas começam a atribuir, mas a culpada fui eu, foi a fulana, foi a minha mulher, foi o meu esposo. A questão é, tipo, né, é uma construção, um casamento, se não tá vendo construção, para que manter também, né? E também, será que precisa manter esse relacionamento só entre uma pessoa? Será que às vezes você está dentro desse relacionamento de cuidado? Você está casado, por exemplo, vou usar um exemplo, eu tenho uma amiga, que ela é casada com um homem, mas eles têm um relacionamento deles fora, né? Então, assim, eles se mantêm como base de apoio, se amam dentro, e eles vão satisfazer a sua vida fora do seu relacionamento, mas aquilo é consensual. Para eles dá certo, para eles funciona. Então, assim, é nesse sentido que eu acho que o relacionamento vai reconfigurando ao longo da contemporaneidade, né? E a gente tem que manter a visão, os olhos, né, nessas questões sem nenhum tipo de preconceito, né? Sim. Paty, no 10, Vamos aqui lá. eu coloquei o Lacan e é isso que a gente falou sobre a questão, ó, amar é dar o que não se tem a alguém que não quer, né? O Lacan falava. Uhum. E aqui eu falo um pouco da falta, aquilo que a gente já comentou, né? O amor moderno se torna um espaço paradoxal. Ele promete autenticidade e completude, mas ao mesmo tempo revela a impossibilidade de se satisfazer plenamente o desejo. Por isso, as relações amorosas contemporâneas são intensas, frágeis, carregadas de investimento subjetivo e de angústia. O amor não é apenas um vínculo afetivo, mas um dispositivo psíquico que organiza o desejo, expõe a falta e obriga o sujeito a confrontar sua própria verdade. É exatamente aquilo que a gente estava dizendo aqui agora, né? Que até a Rafa falou, é nesse sentido mesmo, né? Aí o próximo... Bru, deixa eu só te perguntar aqui. Essa citação do Lacan, né? Amar é dar o que não se tem a alguém que não quer. Eu estava pensando nessa citação e pensei em algo muito louco, assim. Amar é dar o que não se tem. O objeto A, aquele objeto A que a gente amava tanto e perdeu, é isso que a gente gostaria de dar para outra pessoa, a alguém que não quer, porque essa pessoa, eu fico imaginando que ela quer o objeto A, mas aquele objeto A, não o O nosso. dela, né? Não o que eu estou querendo dar, né? É isso. Aquele objeto A que ela perdeu, né? É o que eu não é tenho. o nosso, né? O idealizado é mais ou menos isso. Tipo, o meu idealizado eu quero dar para o outro, mas o outro quer o idealizado dele. Sim. É isso? Sim. Nesse sentido que você está falando? É, nesse sentido. Então, assim, é exatamente isso, né? Porque o que é bom para mim, às vezes não é bom para o outro. Então, eu estou querendo dar uma coisa que para mim vai... Nossa, se ele me desse de volta isso, eu ficaria muito feliz. Mas o outro não é isso que ele está esperando. Né? O outro está esperando o que ele
de como, né, é ideal para ele. Então, vamos falar assim, estar numa relação é exatamente isso, né? O Lacan fala, amar é dar aquilo que não se tem a alguém que não quer, né? Porque essa é a questão, né? Tá o tempo todo girando em volta disso. É muito complexo, né, de se entender. É. Mas eu acho que a psicanálise vai aqui ajudando a gente, Rafa, sabe assim, a gente vai entendendo que essas contradições, essas ambivalências, é parte, e a gente tem que lidar com ela, e tá tudo bem também, a gente pirar um pouco de vez em quando, surtar de vez em quando. Que todo mundo acha que é um relacionamento tranquilo, um relacionamento que não existe briga, que você vai estar o tempo todo amando, mentira. Quando você ama, quer dizer, eu vou usar como exemplo assim, o que eu acho, né? Um relacionamento bom é aquele realmente que tem briga, porque se você não faz questão nenhuma dessa pessoa, você não vai brigar com ela, porque se ela tá aqui ou não tá, tanto faz, né? Se você tá num relacionamento e que aquela pessoa faz diferença, aquilo que está te incomodando, você vai dizer para ela porque você quer que ela permaneça, né? Se você não quiser mais aquela pessoa aqui, então, tanto faz, vai embora, fica aqui, não vai, então, né? Acho que também eu acho que as pessoas também estão perdendo isso, a forma como elas lidam com esses contratempos dentro de uma relação, né? Sim. Acho que não estão sabendo, justamente porque elas muitas vezes estão perdidas com elas mesmas. Aí uma briga já, entendeu? Aí já quer terminar, Aí, não se questiona, sabe? Eu acho que está faltando muito do autoconhecimento também, eu acho. Sim, aí vai exatamente. da maturidade, né? Sim, com certeza. Com Por certeza. isso que acaba tão fácil. Mas mesmo, Margarete, eu vejo muita gente que, às vezes, como fala, tem até maturidade de idade, mas não tem maturidade emocional. A pessoa ficou velha, mas não Exatamente. aprendeu nada, vamos falar assim. Então, ele tem idade, mas não tem maturidade emocional. E acho que a psicanálise, nesse sentido, ajuda muito, porque a Sim. gente começa a olhar para o outro como a gente olha para a gente, sabe? Acho que ela cria essa humanidade na gente, no sentido de o outro é meio que um espírito de mim. Então, se eu não quero aquilo para ele, ou eu estou refletindo isso nele, tem alguma coisa vindo de mim, né? Então, a gente Sim. começa a falar assim, opa, pera, será que eu não estou projetando demais, né? Será que... Nossas escolhas, aquilo que a gente quer. Então, acho que a psicanálise, ela traz muito disso também, que nos ensina a questionar, né? Acho isso muito interessante. Sim. Isso é muito importante, né? Essa convocação para pensar, para perguntar, né? E questionar nossas angústias, né? Eu acho também. Vidas, né? O 11, aqui eu coloco o amor como ideologia da monogamia. O amor romântico naturaliza a exclusividade, aquilo da posse que a gente estava dizendo, né? Uhum. A fidelidade feminina, antes, era uma garantia de herança. Hoje, prova de amor, posse emocional. Então, o homem fala, você não me ama? Então, por que você não fica comigo? Por que você quer estar com outros, né? Mas por que o contrário não acontece? Isso é projetado na mulher, né? O discurso antes, você me pertence, você é minha esposa, né? Quando a pessoa já usa meu, né? A gente falou isso, acho que até a Rafa falou na outra conversa sobre isso. Depois, você me pertence, você me ama, né? Ciúme romantizado, exclusividade como intensidade, fusão como ideal, né? A gente vira uma única pessoa. Não que eu não acredito que talvez uma fusão em algum aspecto aconteça, porque acho que quando a gente está com uma pessoa, cria o eu, o ele e o nós. Né? Não tem jeito, né? A gente vai ter que diferenciar. O problema é quando vira só nós, né? Aí a relação não consegue perceber esses dois outros, né, que estão além, né? Amor, propriedade e posse. Com a propriedade privada, a lógica da posse infiltra-se nas relações afetivas, né? Então, a gente começa a reproduzir a propriedade dentro da relação. Isso vai infiltrando nas nossas relações. A minha mãe, a minha esposa, a minha filha, né? E somente quando tem a ver com o patriarcado, né? Quando o pai fala, eu vejo muita brincadeira aqui no interior, por exemplo, quando tem uma menina, o pai fala, já comprei a cartucheira. Sabe, eu não sei se vocês já escutaram essa piada. Tipo, porque se algum menino que ela quiser se relacionar com o menino, eu vou matar. Umas piadas assim, sabe, que às vezes eu fico assim... Meu pai falava assim para mim, teu namorado é o chinelo. Ó, tá vendo, gente? Ó.
Tá. Engraçado, a gente que é menina, a gente não escuta essas coisas, né? Quando as meninas escutam essas coisas, né, o tempo todo, e isso vai castrando, né? Por isso que é daí que vem a castração, né? A castração não é a falta do pênis, é a questão do tempo todo, tirar o direito de pensar por ela, de ter desejo, de ter vontade, né? E acho que é nesse sentido. Por exemplo, quando meu pai sempre dizia que ele teve 3 filhas mulheres e 4 filhos homens, que filha dele não ia namorar e não ia em baile antes dos 18 anos. E os filhos? Eu acho que lá nos anos 70 eu fui uma coisa que quebrou tudo isso, porque eu comecei a namorar com 14 e com 15 meu namorado já foi em casa, já falou com meu pai, e com 17 eu estava casada. Então, quer dizer, quebrou todos os padrões. Sim. Né? Que ele queria que fosse tudo certinho, e era daquele que tinha um revólver em casa, e que eu ia resolver tudo na bala, né? E pronto. Mas eu acho que no fundo também era conversa, porque uma filha mulher era uma pura bucha, como eles diziam, né? Então, apareceu um que quis casar, casou, levou menos uma para parecer grávida ou coisa assim. Então, eu acho que era todo nesse sentido. Era só um barulho, né? Mas, levou, tá bom, tá segura, tá casada. E era por aí o negócio. Uma galera tinha a questão do dote antigamente, né? Que para casar uma filha você tinha que dar um dinheiro pro homem, né? Então, assim. Mas não é do meu tempo, não. Então, você vê que isso já vem carregado de simbologia, né? Por exemplo, você aceitar uma mulher dentro da sua casa, você vai ter que me dar um dinheiro. Tipo assim, para eu levar ela lá para cuidar dela, daí eu tenho vendia, mas leva dinheiro junto, que daí vai mais fácil. É associar a mulher à posse, à propriedade, né? Você vê que isso tanto que isso é perverso, né? Isso está dentro do patriarcado, né? É verdade, verdade. Então, o amor romântico funciona como uma ideologia que legitima a monogamia, deslocando a lógica da posse na esfera econômica para afetiva, né, na contemporaneidade. Então, deixa de ser na lógica econômica e passa para afetiva. Assim, a exclusividade e o ciúme não são naturalizados como prova de intensidade, transformando o parceiro em objeto de pertencimento e confirmação subjetiva. O que é o parceiro? O que é? É uma confirmação de mim. Eu vou namorar pessoas que têm a ver comigo, que confirmam aquilo que eu sou, né? Eu vou casar com pessoas da minha mesma classe social, da mesma, como fala, da mesma tribo, mesma cor, mesmo gênero, vamos falar assim, você entende? Então, o que é esperado, né? Mesmo gênero não, porque aí a gente está entrando na homossexualidade. No próximo, estruturas históricas mostram como a lógica da dominação e da propriedade herdada no século patriarcado e a economia privada ainda atravessa o amor. A ideia de posse sobre o parceiro, se não é meu, não é mais de ninguém, quando acontece muito entre as mulheres, né? A ideia de posse sobre o parceiro revela como vínculos afetivos continuam sendo moldados por estruturas de poder e apropriação. Aí eu já começo a colocar algumas coisas sobre poliamor. O poliamor questiona a exclusividade como regra obrigatória, abrindo espaço para múltiplos vínculos. No entanto, muitas práticas poliamorosas ainda preservam a ideia de romantismo, né? Como intensidade, a busca por relações fortes e apaixonadas, né? Então, isso vem da monogamia, como se fosse uma extensão da monogamia, né? Então, apesar de estar quebrando, quando o poliamor aparece, ele aparece ainda ligado a coisas da monogamia, né? Mesmo em múltiplos vínculos. Autenticidade, a ideia de que o amor deve expressar a verdade subjetiva de cada indivíduo. Verdade emocional, a crença de que os sentimentos revelam quem realmente somos. Então, mesmo quando você está dentro de um relacionamento múltiplo, as pessoas acabam aplicando a mesma lógica, né? Vou me relacionar com aquele outro que me complementa, aquele outro que acaba sendo objeto de desejo nesse sentido ou no outro. Você entende como a gente fala? O que eu estou querendo dizer com isso? É que muitas pessoas, mais para frente, eu vou ter que citar isso, cita o poliamor como uma forma libertadora, como se a monogamia oprimisse e a poligamia libertasse.
mas a gente não está livre desses padrões de comportamento do patriarcado e como da sensação de posse, né? A posse ainda continua aí nesse sentido. Porque automaticamente eu acho que ali, mesmo sendo poliamor, eles são fiéis, tem que Sim. ser fiel, né? E vira a mesma coisa. Tem uma com mais gente, né? Com mais gente. Ficar mais atrapalhado, porque mais tem atrapalhado mais gente. ainda. Cuidar muita gente para não te trair. Fica com mais complexo, né? Eu acho que o poliamor, a pessoa tem que ter uma cabeça muito boa, porque é tão complexo, né? Você equilibrar ali os pratos dessa relação com mais de uma pessoa, né? Com certeza. Então, dividir o afeto de uma forma que uma não sinta ciúmes da outra, que, nossa senhora... Eu acho que tem a questão da posse mesmo, eu falo da questão da sensação... Ainda tem, né, Bruno? Como que você vai dizer que dentro de uma relação... como que, querendo ou não, nossos relacionamentos são sempre aquilo, né? O medo de ser abandonado, ele é meu marido, então ele precisa me... a questão você tem 3 pessoas, um começa a dar mais atenção para o outro, esse terceiro fica de fora. Aí a questão, por exemplo, que eu sou menos primordial dessa relação, você entende como as coisas vão... Eu não estou dizendo que é certo ou errado, mas existe a coisa vai entrando complexa, porque querendo ou não tem a questão da posse. Ele é meu, mas peraí, ele é dele também, sabe? Então a gente começa... Como que a gente vai lidar com a poliamor, ainda debatendo a questão da posse, sabe? Sim. Do outro enquanto meu, como você entende? Isso aí é uma coisa que a gente precisa pensar. Aí, até no 13, está a simplificação da poligamia como natural. Reduzir o fenômeno a uma explicação biológica ignora sua complexidade. A antropologia contemporânea mostra que humanos têm plasticidade relacional. Vínculos são moldados por instituições sociais, economia, parentesco, religião, direito. O que parece natural, muitas vezes, apenas é o modelo dominante de uma época. Né? Então, assim, a monogamia era normal porque era um modelo dominante do patriarcado do século XIX, do século XX, e ela é o normal, vamos falar assim, dentro da nossa sociedade. Mas dentro de algumas outras sociedades, a poligamia ela é tida como normal também. Né? Então, o que é normal dentro de uma sociedade não é da outra, precisa de um contexto histórico e um território, né? Para a gente dizer, né? Eu estava lembrando aqui com esse slide, quando fala de poligamia, de uma sociedade chinesa, agora não vou me lembrar o nome do povoado, mas é um povoado onde as mulheres, é um povoado matrilinear, né? As mulheres são as pessoas mais importantes naquela cultura, naquela sociedade. E elas se organizam de tal forma que não tem exatamente um casamento. É muito engraçado. Elas fazem festa e tal, escolhem um parceiro, né? Esse parceiro vai para a casa delas, elas têm ali uma noite de amor, né, com essa pessoa, ou várias noites de amor com aquela pessoa, mas essa pessoa não tem posse dessa mulher, essa mulher pode ter outros homens, né, e esse homem nunca se muda para a casa dessa mulher, ele continua morando na sua casa, e quando a mulher diz que a relação acabou, ela vai para outra, sabe? Então, e a posse, né, a propriedade se passa pelo lado da mãe. É a mãe que vai passando aos filhos e filhas, né, a posse das propriedades, porque elas trabalham, elas sabem. Eu achei muito interessante, assim. É outra... Isso quebra totalmente o nosso padrão, né, do patriarcado, né? É a quebra de tudo que a gente vive, né? Outro modelo. Né? Fica até difícil da gente imaginar como é, né? Eu não soube dessa história, nem sabia que isso existia, na verdade. É uma coisa tão surreal de acreditar que a gente fica, de fato, assim, é possível isso, sabe? Eu vou depois tentar achar onde é que está essa... Eu já li isso aí também, mas eu não consigo agora imaginar. Essa postagem e vou postar no nosso grupo lá do WhatsApp para a gente... Rafa, achei interessante. Para vocês irem atrás para conhecer melhor.
Mas eu vou ter que achar onde é que está essa postagem no meu Insta lá. Foi interessante você trazer isso, sabe? Porque o próximo slide, eu coloco que a poligamia, ela tem a poliginia, esqueci o nome quando é mulher, eu até tinha anotado, mas Uhum. a poliginia é a mais, vamos falar assim, admitida dentro das comunidades, que é o homem com várias mulheres, né? Uhum. Que geralmente a mulher com vários homens, né? Eu acho que nem chega a ser citado nesse atas antropológico que está escrito, tá com D com A. Dali fala que a maioria inclusive dentro dessas tribos que foram estudadas, né, essas tribos, essas comunidades, a monogamia era menor número, a maioria era de poligamia, né, mas poligamia pelo homem, o homem com várias mulheres, né, e isso eu acabei colocando como até uma provocação, porque eu coloco que a poliginia, né, ela surge num contexto de acumulação de riqueza, porque relaciona-se hierarquias sociais e concentração de recursos, né? O homem, ele usa isso como status social, porque um homem com poder econômico militar sustentava várias famílias, funcionava como sinal de prestígio e posição social. Ele tendo várias mulheres, ele tendo vários casamentos, ele, querendo ou não, acumulava mais riqueza, mais mão de obra, né? Então, de novo, a questão da posse e a questão econômica andando de ladinho com, né? Uhum. Eu lembrei agora, eu estou lendo aquele livro A Velhice, de Simone de Beauvoir, e eu estava lendo ele, e daí eu estou na parte ainda dos idosos lá, dessas tribos antigas. Então, por exemplo, assim, as mulheres até eram aceitas idosas em casa, mas os homens não, justamente pela posse, porque daí os filhos queriam a posse, aí vem a posse dos bens. Então, os homens geralmente eram eliminados. Tinha tribos que o pai escolhia em que lugar que o filho ia jogar a lança no corpo dele para matá-lo, né? Então, assim, vários tipos, outros dos idosos homens eram jogados dos penhascos. Idosos, assim, 50, 60 anos, né, 70. Então, a maioria das tribos, o homem era eliminado por causa justamente dos bens. E, às vezes, a mulher se tornava uma matriarca lá, que continuava ainda comandando alguma coisa. Mas os homens, geralmente, eram eliminados pelos outros homens mais jovens para poder tomar o poder. O poder do quê? Econômico, né? O mando, né? Uhum. Inclusive, tem até aquela cultura na Índia, né, que eu não lembro o nome, tudo. Inclusive, que existe um lugar para as mulheres que ficam viúvas, né, que elas não casam de novo, elas vão para aquele lugar para morrer lá, né? Assim, cada cultura acaba desenvolvendo uma forma de lidar com a de questão. Eliminar. Né? Mas é interessante a gente começar a buscar esses estudos e entender essas sociedades além da nossa, né? Pra gente, porque, igual a Rafa falou, fica até difícil a gente entender essas coisas, porque a gente está tão fiado, né? Tipo assim, emergido nessa questão do patriarcado, que quando a gente começa a olhar coisas diferentes, a gente fala, gente, mas será? Tipo, será que isso pode, né? O 15, Rafa, relações múltiplas contemporâneas. A poliginia e a monogamia contemporânea surgem como formas consensuais de poliamor que valoriza a transparência. Agora, falando vamos falar como eu pesquisei como é mais ou menos que as pessoas que vão atrás do poliamor hoje, na contemporaneidade, elas procuram, valorizam, né, transparência, igualdade e rejeitam a lógica de posse em contexto de autonomia individual e sexual, porém alguns fenômenos acontecem quando o capitalismo e os afetos se cruzam. Apesar de, né, elas procurarem isso que eu disse, aqui acontece aquilo que o Rafa tocou lá atrás. Vínculos tornam-se mais frágeis e temporários, refletindo a instabilidade social e laboral. Desejo e amor são mercantilizados por aplicativos, consumo de experiências estéticas corporal, né? A liberdade individual somada à lógica do mercado gera relações fluídas, mais incertas, em tensão entre compromisso e busca por novidade. Aquilo que a gente já falou, né? Tipo, tô aqui, mas tem um outro, né? As formas contemporâneas de relação refletem tanto a autonomia individual quanto os efeitos do capitalismo sobre os afetos. O resultado é um cenário de vínculos plurais, intensos e fluidos, né? Mas também marcado por instabilidades e pela mercantilização do desejo, né?
Então, entra naquilo que a gente estava dizendo mesmo, né? Aqui, o amor, no próximo, o amor do capitalismo contemporâneo, o amor não desaparece, mas passa a operar em um ambiente marcado por visibilidade, desempenho e escolha constante. Então, se o outro não está o tempo todo me satisfazendo, performando, comprando presente, deu o dia dos namorados, não me deu nada, no dia das mulheres não deu nada, o dia das mães não me deu nada. Você entende? Tem que estar, o capitalismo vai criando essas datas, você tem que ir performando dentro daquilo para, sabe? A gente não tem mais uma, por exemplo, eu estou com vontade de dar um presente. Performance, né? Quem performa melhor, né? Acaba a espontaneidade, né? Muita coisa vira um pouco da performance, porque nós estamos agora no Dia dos Namorados, eu preciso ir jantar fora. Não, estou aqui hoje, não é nada, não é um dia nenhum, quero... Você entende? Almoçar, jantar fora com meu parceiro. Não precisa ter uma data, não precisa performar, a coisa tem que ter mais espontaneidade. Então, na nossa contemporaneidade, a gente vive muito dessa performance, né, do capital, como ele infiltra nas nossas relações, né? O aplicativo, redes sociais e culturas digitais amplia a sensação de possibilidades infinitas, transformando a experiência afetiva. Parceiros avaliados rapidamente, né? Você entra lá no Tinder, no Grindr, qualquer coisa, e rola aquilo como se fosse um cardápio, né? Um menu, um troço lá, e esse aqui, esse tipo... esse aqui aí a pessoa diz lá, eu sou amoroso, não sei o quê, mas essa foto não fica com a cara, esse aqui eu fico com a cara, mas não gostei da descrição, sabe? Relações percebidas como substituíveis, então eu estou aqui, mas se eu fosse para aquele outro relacionamento, talvez eu seria mais feliz, e sabe, você começa a viver numa perspectiva futura de, sabe, é igual o capitalismo precisa da gente consumindo o tempo todo, desejando o tempo todo. Eu preciso estar desejando para consumir. Então, essa lógica entra no relacionamento. Se eu não estou desejando o tempo todo, então eu preciso cair fora para desejar o tempo todo em outra relação. Você entende? Nesse sentido? O desejo mediado por imagens, perfis e algoritmos, né? Então, quando o algoritmo entende o que você gosta, daí ele começa só a mandar aquele perfil para você dentro do teu negócio lá de relacionamento, né? Aí parece sempre aquele perfil que te agrada, que tá ali, e parece que aquilo ali é para você, mas na verdade não, é só um algoritmo que leu mais ou menos alguma coisa ali e tá te enviando, que às vezes você vai se relacionar com uma pessoa, às vezes o relacionamento vai dar certo, não é aquela pessoa que aparentemente tudo tem a ver com você, às vezes não tem nada a ver, exatamente por isso que dá certo, né? Porque eu falo assim, eu tô junto há muito tempo com meu parceiro, e eu falo para ele, se eu tivesse que conviver comigo mesmo, seria um inferno, entende? Porque eu não me suporto, entende? Então, eu acho que, então, nesse sentido, né, a gente tem que ter essa leitura, né, de pensar assim, gente, será que relacionar comigo é tão bom assim? Será que eu tô, sabe, tipo, ter não ficar se recriminando, autocrítica desenfreada, mas, sabe, também fazer essas questões na nossa cabeça, eu me faço muito, sabe, eu sou meio erótico obsessivo, gente, então... No campo afetivo se aproxima da lógica de mercado. Atenção, beleza, status e carismas funcionam como forma de valor social. Pessoas que às vezes são mais introvertidas acabam não tendo capital para lidar nessas relações contemporâneas, né? Que você precisa performar o tempo todo, você é mais introvertido, então não sei se você vai dar tanto certo aqui nessa rede social, sabe? Nesse sentido. Os sentimentos continuam existindo, mas passam a circular em um sistema que distribui valor, desejo e poder entre as pessoas. No capitalismo contemporâneo, o amor não desaparece, mas é reconfigurado numa lógica mercantil e digital, tornando-se simultaneamente mais visível, mais fluido e mais sujeito a avaliações constantes. Então, o tempo todo a gente está numa relação, mas a gente está avaliando, sabe? A fulano era melhor que esse. Nossa, esse aqui, sabe? Tipo, não é por aí, né? Eu acho, não sei. Deixa eu te interromper de novo com um pensamento aqui. Numa conversa com o Jairo, a gente estava falando com a Sarah Wagner York, inclusive, e a gente falando dessas relações atuais e tudo, e ela jogou para nós um conceito tão diferente que eu nunca tinha ouvido falar, mas que está
na filosofia moderna agora, o conceito de opacidade, né? Então, se antes a gente exigia uma transparência das pessoas o tempo inteiro para se relacionar, você tem que saber conhecer quem é aquela pessoa tem que ser verdadeira, tem que ser honesta, tem que ser um livro aberto para você. Hoje em dia, as pessoas reclamam para si o direito de ser opacas, né? De guardar parte da verdade de si para si. Olha que coisa louca isso. Não é muito diferente? Isso vai no sentido do que a gente estava falando, Rafa, tem a ver com a questão da posse, né? O que é aquilo, para estar no relacionamento, eu preciso ter essa fusão, né? Eu preciso saber tudo, ele precisa saber tudo. Mas não, tem certas coisas. Tem que entrar no e-mail, tem que entrar no WhatsApp, eu tem que preciso ler as saber tudo, conversas. entender tudo. Não, às vezes não, tem desejos que é da pessoa e ela não vai deixar de desejar aquilo, e você vai ter que entender. Igual quando a pessoa quer, igual você falou mesmo, eu vou ficar lá procurando nos troços dele lá, o que ele tá fazendo, o que ele tá conversando, o que ele tá vendo, o que ele tá desejando. Você entende? Isso é igual uma questão que você me vem na cabeça. Fantasiar com outra pessoa tá me traindo, eu já escutei isso. Mas... Ai, gente. Você entende? Então, isso entra nesse sentimento. Isso, né? Mas eu acho também... Não tem liberdade nem no pensamento. Então, entra na opacidade, ter o direito de ser opaco, né? De falar, não preciso, sabe, dizer tudo. Eu acho também que a gente foi aprendendo a ter esse lugar de não saber a nossa individualidade, de não ter autonomia. E acaba que a gente se esbarra aí com as pessoas, a gente quer tomar posse, quer saber, porque a gente não aprendeu a lidar com a individualidade do outro. O espaço. Sim. Ô, Rafa, e também tem assim, às vezes eu nem sei o que eu estou sentindo direito, e eu vou ser obrigado a compartilhar isso com outra pessoa que eu nem sei o que eu estou sentindo, eu vou passar para o outro, vai chegar lá tudo truncado, o outro não vai entender nada, eu também não vou entender, e o trem vai virar um penepá, né? Tem disso também, né? Eu fico pensando. Vira uma baita DR, onde não precisava. Que ninguém está entendendo nada, a verdade é essa, né? Aí quer estar o tempo inteiro ali com a pessoa, como se nascesse juntas, aí tem que fazer tudo junto, sabe? Não respeita o espaço do outro. Achei interessante esse conceito de opacidade, eu acho totalmente necessário, porque tem hora que realmente... Amei. Entra nesse sentido do nós, né? A opacidade entra no nós, ele está ali, tipo, tem o eu, ele e o nós, né? Então, esse nós aqui, eu tenho que dividir até aquele ponto que não precisa ter essa fusão, né? Igual a gente diz lá atrás. Para estar no relacionamento eu preciso saber tudo, entender tudo. Eu tenho que sentir o mesmo que ele sente, gostar do que ele gosta. Não, né? Nesse sentido, eu acho muito interessante. Deixa eu ver onde que eu tô, gente, já perdi, peraí. Estamos no 16, que é 17. 17? Isso. Vamos lá. Pergunta central. Novas formas de relacionamento representam superação das estruturas de dominação ou apenas sua reorganização em novas formas? Você entenderam, mais ou menos? A gente está entrando em novas formas de relacionamento, tipo poliamor. A gente está refazendo a lógica, a gente vai deixar para trás a sensação de posse e vai refazer no poliamor. Isso fica para trás ou a gente só está entrando num outro formato de relacionamento, levando as mesmas características do relacionamento antigo. Você entende? Histórico. As formas de intimidade são construções sociais e refletem a organização da sociedade. Amor em duas dimensões, né? Que seria a experiência psíquica, o desejo, o apego, a identificação, e a instituição social, que é o casamento, contrato, herança, né? Engels ficam nessa questão da instituição, e o romantismo tenta fundir o sentimento e essa estrutura social, né? Aí acontece o descompasso, que é o sentimento e a forma social nem sempre coincidem. É possível amar sem casar sem amar, e amar várias pessoas sem desejar exclusividade, né? Então, você entendeu que mais ou menos a primeira frase meio que diz isso, né? A conclusão, a forma social não determina o sentimento, mas molda seu significado, né? Então, é mais ou menos nesse sentido que a gente estava conversando. Tu sabe, Bru, pensando na pergunta que você colocou lá no começo, né? Será que a gente está superando as formas de dominação que existem do patriarcado, né?
ou esse patriarcado está só se reorganizando de uma nova forma para continuar ativo, né? Eu vejo, por exemplo, essas relações de poliamor, onde existe um homem com várias mulheres, eu acho um tanto quanto tonto, sabe? Porque o que tem de diferente, né? A não ser quando as mulheres se relacionam entre si também, aí ok, né? Mas se é um homem com várias mulheres, ele está reproduzindo a mesma coisa de antes com um novo nome, né? Porque antes tinha as amantes, né? Tinha o prostíbulo, agora tem a fulana mora aqui em casa junto com a gente, né? Mas continua a mesma Que é isso coisa. que chamam de como esposas e irmãs, né? Você já viu, tem um seriado que passa no Discovery Home Health, que é um homem casado com não sei quantas mulheres, 5, 4. Daí elas chamam uma às outras de esposa e irmã. E é uma, gente, é só, acho que fizeram seriado exatamente por causa disso, que é só briga, intriga, loucura, sabe? Assim, lógico, tem umas que dão certo uma com a outra, mas aí, tipo, é uma coisa esquisita, porque ele dorme num dia com uma, daí dorme no outro dia com a outra, e a outra fica com ciúme. Aí, igual você falou, se fosse assim, tipo, o relacionamento, ele e as mulheres todas, sei lá, uma dormisse com a outra, tivesse relacionamento entre elas, aí tem por que estar nisso, mas quando esse homem, que essas mulheres que ele vai dominando, né? É um harém, né? Um harém. Não muda nada, o poliamor só mudou, né, de nome. Uma estrutura que está aí há muito tempo. Harém. Ela só foi, vamos falar assim, ela ficou mais legalizada quando acontece isso, né? Vamos falar. Não, Só mudou mas, de nome. só mudou de nome. Só mudou de nome. Aí eu coloco a questão, porque o que acontece? Agora eu vou falar sobre a comunidade LGBT, eu vou começar, porque isso dentro da comunidade acontece. Eu vou colocar aqui, primeiro eu coloquei relações e reconhecimento. Formas de amar são disputas políticas e sociais. Então, pessoas do mesmo sexo, quando começam, ou pessoas transexuais, ou pessoas queer, que não estão dentro do patriarcado, do normativo, elas começam a reivindicar o direito, né, de casar entre si. Isso é política pura, né, e não só uma reivindicação por amor, ou é questão de garantir direitos, né, de, por exemplo, eu estou casado com meu parceiro há um tempão, daí eu morro, você entende? É uma questão básica, com quem vai ficar o que a gente construiu? Antigamente ia tudo para a minha família e desconsiderava que todo o trabalho, né, nosso em conjunto. Então, assim, é político também, não é só uma questão afetiva, né? E aqui a criminalização pelo direito, né, da homofobia, da transfobia, a deixar de ser patologia, tudo isso são avanços que vão tirando a gente da invisibilidade, né, de colocar que a gente não como infrator da lei, mas como parte da sociedade que também produz. A gente, querendo ou não, a gente está inserido no capitalismo, a gente produz, a gente, né? Então, nesse capitalismo que a gente vive, né? Isso é novo, né, Bru, que você colocou ali que a Organização Mundial da Saúde, né, retirou a homossexualidade da lista de doenças, né, do CID, só em 1990, né? Ou seja, olha, tá ali, né? Tá ali, tá pensar, muito né? recente, né? Que aí acho que a transexualidade eles tiraram acho que 2019, foi um negócio assim, muito novo, é muito assim muito ver a subjetividade do outro como patologia é uma coisa que só começou a sair vamos falar assim, começou a ser encarado como algo da subjetividade, parte natural de uma pessoa agora. A gente começou a olhar para o ser humano agora, que antes a gente olhava só para a performance de gênero, para como ela desejava, né? A gente não olhava para o ser humano enquanto um ser completo, desejando ser mulher, homem, querendo estar com homem, com mulher, né? Se relacionando. Então, assim, é tudo muito novo e, ao mesmo tempo, é antigo, né? Porque isso sempre existiu, né? Isso sempre existiu. Então, assim, é novo no sentido de estar regulamentado, mas é antigo, né? A subjetividade humana sempre a mesma, desde sempre. Então,
Agora só que a gente está começando a colocar uma lente, né, e falar, não, pera, tipo, tudo isso que vocês patologizaram até agora é o ser humano na sua essência, só, pronto, e acabou. Você entende? Uma pessoa, a identificação de gênero, eu me identifico homem ou mulher, isso é um problema meu, é uma identidade minha, né? Não E depende de eu ter nascido. nisso eu amo o Freud, né? Porque o Freud nos coloca como bissexuais, Sim. né? E escreve para uma mãe, né, que tinha pedido para ele fazer uma cura gay no filho dela, escreve dizendo que não vai fazer porque é um comportamento saudável, natural, né? E que ele não vê problema, né, no filho dela ser homossexual. Então, assim, quão à frente do tempo dele ele estava, né, nesse ponto. Então, se ele tem muitas coisas machistas no texto dele e tudo mais, né, tem coisas também muito progressistas, né? É que eu acho que esse vocabulário mais machista que ele usa, Paty, eu acho que como ele estava saindo, vamos falar assim, ele estava escrevendo uma teoria, eu tenho na minha mente comigo, né? Ele precisa, ele gostava, eu entendo que ele gostava muito da mitologia, muito de textos mais, como fala, que ele usava muita metáfora, né? E ele foi usando metáforas do tempo dele, da mitologia, do conhecimento dele dentro de uma estrutura patriarcal. E ele foi, sabe, usando colocando esse conhecimento, mais tarde Lacan vai passar para a linguagem, sabe, foi decantando. Eu acho que Freud, quando cria a teoria, ele já está pensando lá na frente, mas ele usa um vocabulário do tempo dele, né, que eu falo assim, uma linguagem, né, metáforas, tudo que reflete o tempo, não tem jeito, a gente é fruto do nosso tempo e espaço, né? E nesse sentido, eu acho, o que eu comecei no começo da psicanálise, a gente fala, nossa, que isso, né? O que é isso aqui? Que ainda mais a gente que é queer, né? A gente fala, nossa, mas que coisa machista, né? Não sei o quê. Porque isso bate de frente com a nossa essência, né? Mas com o tempo, você começa a entender a potência disso que você disse, né? Ele já escrevia coisas extremamente progressistas, mas com uma linguagem que ele conhecia do tempo dele, né? Da forma dele, né? E assim mesmo, ele era apedrejado, imagine se ele, né, abrisse mais, Sim. né? Ele é visionário, né? Muito ostracizado pelos outros médicos, Sim. né? Ele fazia uma leitura fiel do tempo dele, ele era honesto na leitura dele, né? Ele olhava para o mundo, aquilo é o que é. Ele não fantasiava, né? Tanto que ele fala sobre essas questões da fantasia, de querer, como fala, a gente querer idealizar o ser humano, o homem, o ideal, a mulher ideal, o relacionamento ideal, tudo aquilo que... E ele fala, não, peraí, vamos olhar a subjetividade das pessoas, o que elas realmente são, como elas entraram, você entende? Qual que é a identificação delas? Acho que nesse sentido é tudo muito visionário, né? Aí, no 19, Paty, a inclusão e atenção do casamento LGBT. Para muitos casais LGBTQIA+, acessar o casamento civil significa segurança jurídica, reconhecimento social e proteção familiar. Aquilo que eu já disse, né? Mas surge uma questão. Entrar nessa instituição, casamento, né? Significa transformá-la ou apenas adaptar-se a ela? Né? Porque como é uma instituição feita pelo patriarcado para o homem, para a mulher, fica uma questão, como que um homem vai entrar, uma mulher, você entende, vai entrar nessa instituição? A crítica histórica da monogamia. A monogamia moderna está ligada à propriedade privada e à autoridade patriarcal. O casamento burguês funciona como engrenagem da ordem social e patrimonial. Aí, num casamento gay ou lésbico, né, isso levanta o desafio. Como absorver tais estruturas em relações de corpos dissidentes? Como que isso vai entrar num casamento? Você entende? De duas pessoas, né? A experiência queer e a reivindicação de vínculos. Antes do reconhecimento estatal, a comunidade LGBT já criava redes de cuidado, famílias escolhidas e laços de solidariedade. Isso foi muito comum na época do HIV, né, da pandemia do HIV, que quando tradicionalmente não, historicamente, todas as famílias colocavam para fora as pessoas gays, lésbicas, travestis, e essas pessoas se organizavam em comunidades, né? Então, quando começou a ter a pandemia do HIV no mundo, no Brasil,
essas comunidades começaram a ser as famílias, né? É o lugar, reinventar laços, né? Então, a minha família são essas pessoas, essa comunidade em que me aceitou, que me acolheu, né? E aí é daí que nasce essa crítica da monogamia, a poligamia, você entende? Por que laços precisam estar ligados sempre em casamento? Por que esses laços não podem... Pode falar, tá? Eu estava lendo aqui esses laços de solidariedade e me veio a experiência das travestis, né? Sim. Das travestis no Brasil, por exemplo, e acho que na América Latina toda, né? Como essas mulheres geralmente expulsas de casa, né? Como elas encontram umas nas outras o apoio até para se manter vivas, né? Para ter uma sobrevivência. E aqui no Tem, Brasil nós temos o Pajubá, né? Que é uma língua que enlaça essa comunidade, né? Que traz uma pertença, que traz todo um cuidado ali para evitar, né, de expor a vida delas a pessoas de fora da comunidade, né? Então é muito isso, muito cuidado um com o outro, né? É muito bonito assim Paty, a sororidade, né? quando você fala disso, eu lembro da questão, por exemplo, da comunidade drag, um homem que quer ser drag, né, que é uma coisa diferente, ele tem a mãe drag, né, que geralmente é aquele amigo ou uma pessoa que vai personificar a entrada dele no mundo drag, né, que o drag, uma pessoa drag é aquela pessoa que é mais ligada à arte, é uma pessoa que se transforma em outro gênero, pode ser, por exemplo, fazer drag, pode eu vestir de cachorro, estou fazendo drag. É diferente de ser travesti e transexual, que é quando é identificação de gênero, né? Quando essa pessoa identifica com gênero. Por exemplo, a Rafaela, se um dia falar, eu quero fazer drag, ela pode, ela vai vestir de homem, ela vai fazer drag, isso é ser drag. Você entende? Agora, ser travesti, ser transexual, não, já é identificar com outro gênero, né? E acontece a mesma coisa. Quando uma travesti é botada para fora, elas procuram comunidades onde ela sempre vai ter uma mãe, que vai ser essa pessoa, que geralmente é outra travesti ou outra transexual, que vai ajudar ela a iniciar a vida dela, como que ela vai harmonizar, geralmente vai tomar o lugar da família, né? E essas comunidades acontecem muito, tem até alguns documentários da década de 80 que mostram como que isso acontecia. Era de uma forma desorganizada, mas com o tempo foi se organizando, né? Essas comunidades foram obrigadas a se organizar sozinhas, né? Essas mulheres muitas vezes têm que fazer hormonização por conta, tem um seriado, um documentário que mostra das bombadeiras, né? Que eram bombadeiras antigamente? Eram as mulheres que colocavam peitos nas mulheres trans, mas elas faziam isso com silicone de caminhão dentro de casa. A bombadeira porque bombava o silicone para dentro do corpo, né? Daí ela colocava silicone no peito, na cintura, às vezes no rosto, para deixar mais feminilizado, não sei o quê. E elas criavam esse ciclo, né, de cuidado entre elas, até porque elas primeiro não tinham condições de estar dentro do consultório fazendo isso, né? E outra, às vezes nem eram aceitas lá dentro desses consultórios para estar fazendo os procedimentos. Então você vê que a comunidade ela vai se organizando dentro dessas famílias, né? Que nem sempre é a forma que o patriarcado elaborou, né? Noite. Posso só fazer uma... Oi, Ibro, tudo bom? Oi, Fá, tudo bom? Oi, Paty, tudo bom? Olá. Deixa eu fazer uma pergunta de uma pessoa que participa pouco, tá? Mas, assim, o que você está falando agora, da pessoa, de repente, ter essa mãe, né? Que como se fosse um... Será que isso é tipo um renascimento da pessoa? Ela precisa desse suporte, assim, para ela conseguir renascer, porque sozinha, devido à situação que a gente vive até hoje, eu acredito que, infelizmente, as pessoas não conseguem ser aquilo que elas querem ser simplesmente porque elas só querem ser, né? Elas acabam sendo aí, muitas vezes, sofrendo preconceitos. Será que esse processo seria isso, de repente, de um tipo de renascimento, um tipo de reorganização mental até? Eu acho que pode sim, ser sim, Fábio, sabe por quê? Eu vejo que essas pessoas, elas já, desde criança, elas quando começam a demonstrar feminilidade, ou
dissidência de gênero, elas já começam a ser excluídas da família. Então, elas já não têm cuidado primário delas, né? Elas já começam a ser alienadas do cuidado, vamos falar, de toda a forma de, né, de dar autonomia para ela, a pessoa ela é alienada. Quando ela chega nessa nova família, essa outra pessoa vai fazer o papel materno mesmo, dar condições para ela se estruturar psiquicamente para ela continuar, deixar ser quem ela é, né? Ela não precisa mais ter que lidar com as interdições que foram sendo postas ao tempo todo. Ela começa a se desenvolver de forma natural, vem alguém interdita. Daí ela começa, sei lá, gostar de boneca, vem interdita. Ah, eu gosto do sexo oposto, sabe? Então, essas comunidades é como se fosse, a gente, não sei, de certa forma, a gente meio que restabelece essa conexão da pessoa com o psíquico dela, né? Você pode crescer agora sendo... mais ou menos o psicanalista faz com a pessoa, né? Tipo, quando a gente tem que regredir com o paciente, pegar ele na infância e fazer a ética do cuidado e depois entrar na ética da autonomia. Eu acho que eu penso mais ou menos assim. Eu acho que, pelos relatos que eu já li, né, Fabi, essas pessoas que vão para a rua, né, já passaram pela família por tanta violência, por tanto descaso, por tanto abandono, que quando elas chegam na rua, elas estão despedaçadas, né? Elas estão com... Onde está o sujeito delas, quando elas chegam na rua, sabe? E encontrando essas pessoas mais experientes que fazem essa maternagem, que tem todo um cuidado, que tem todo um carinho, todo um reconhecimento, uma validação, né, dessa pessoa, ela está ali realmente como que tendo uma nova chance, né? Eu não sei Uma se carta de alforria, isso, talvez. mas é uma nova chance, sim. Fábio, sabe que às vezes as pessoas que vêm conversar comigo, assim, eu vejo pessoas preconceituosas, aí eu falo com elas, assim, sei lá, por exemplo, você que é mulher, né? Você se identifica com as tuas genitálias, como mulher, tudo. Imagina você agora olhar para baixo e ver um pênis, e você se sente uma mulher. Você entende como isso já é conflitante, Sim. como isso já entra no psíquico de uma pessoa? Eu falo, colocar no lugar do outro. É o psíquico vezes o biológico, né? Exatamente, porque por que uma genitália vai te definir como mulher? Se você se sente uma mulher, se identifica como mulher o tempo todo, e o tanto que é complexo a gente lidar com a subjetividade do outro, tanto que tem que ter esse cuidado, né? E não é o que acontece dentro das famílias. Então, essas pessoas saem de lá destruídas, elas são desumanizadas. A primeira coisa que faz é desumanizar, né? Essa pessoa que, então, ela não merece mais ser encarada como um ser desejante, né? Ela não tem vontade. Eu vou te dizer assim, vinda de uma família bem patriarcal, que era minha, assim, é como se for a pessoa que está saindo, ela não está procurando a liberdade, ela está procurando a libertinagem, né? Mas e aí olha que confuso que é, né? Porque a pessoa não consegue nem ter a liberdade normal, né? Ela tá E é engraçado saindo do... que a libertinagem é sempre aplicada à mulher, né, também. Ou a mulher ou a pessoa dissidente, né? Porque a libertinagem nunca é aplicada ao homem. Porque, essa mulher é libertina. Nossa, ela, tipo, ela tem vários parceiros. Nunca é aplicada ao homem. Aquele homem é libertino. A gente escuta assim, aquela é libertina. Você entende? Tipo assim, nesse sentido, sabe? Ou senão aquela pessoa, aquele gay, ou aquela travesti, ou aquela lésbica, sempre está associado ao que o patriarcado não reconhece. O libertino, ele entra nesse sentido, né? Igual você falou. Aí precisaríamos de um corte lacaniano aí, né? Amiga, precisava de vários cortes, viu, dentro dessas famílias. Eu falo que tem hora que a gente precisaria fazer intervenções assim, apesar que a coisa precisa vir de base, né? Eu acho que para a sociedade mudar tem que vir lá da base. A educação tem que vir de dentro do lado, por exemplo, que eu coloquei lá em cima. A gente precisa... Será que a lei simbólica que vai ser internalizada, ela continua,
ter que continuar vindo da figura masculina, será que ela vai ser, você entende? Quem vai, a interdição, ela vai continuar vindo do patriarcado, de uma lei que vem do homem? Será que ela não tem que ser revista, reorganizada, reformulada, dentro de uma lógica que não tenha binária e também masculina, né? Deixa eu pegar aqui, gente. Já está terminando, tá, gente? Desigualdades possíveis em relações múltiplas, né? Quando você está no poliamor, por exemplo, pode ocorrer desigualdade de gênero. Mesmo em arranjos não monogâmicos, podem persistir assimetrias. Uma liberdade sexual para o homem e não para a mulher, né? Expectativas diferentes para a mulher ou pessoas feminizadas. Um gay mais afeminado, ou às vezes uma lésbica, um sapatão que é mais afeminado ou mais masculinizado. Você entende que sai do padrão? Pressão para demonstrar abertura emocional. É exatamente isso. Uma mulher, geralmente, você fala, mulheres são mais emocionais, elas vão estar tem que estar o tempo todo mostrando seus sentimentos. Não, nem sempre, né? Isso é uma questão machista, que o homem não pode ser emocional. Quem disse, né? Isso é uma questão aprendida, não é uma questão biológica. O patriarcado pode se reproduzir em outros formatos relacionais. Não quer dizer que você vai entrar no poliamor, você vai virar uma pessoa, estou liberta, eu sou, né? Isso não quer dizer nada. Você pode simplesmente passar para outra forma de amor, de relacionamento e continuar reproduzindo o patriarcado. Hierarquias emocionais. Muitos arranjos se estruturam em categorias como parceiro principal e secundário. É aquilo que a gente estava falando, que eu falei do seriado. Tem várias mulheres lá, e daí tem aquela que é a primeira, que é sempre tida como a principal, daí ela que causa todas as questões nas outras que vieram depois, aí elas colocam a hierarquia, eu sou a segunda, eu sou a terceira, sabe? Então, isso é patriarcado agindo, né? Além de, por exemplo, raça, posição social, performance de gênero. Uma mulher negra, na cabeça de um homem machista, é para sexo. Uma mulher branca é para casar. E uma mulher travesti transexual é por fetiche. Isso está dentro do patriarcado. Você entende como isso vai? O próprio homem já põe isso dentro da mente dele, e isso é uma coisa internalizada, sabe? É extremamente nociva. E é muito, muito desumano isso, né? Tanto em termos de racismo, né? Das mulheres negras serem objetificadas como aquela que transa bem, né? E que está disponível, né, o tempo todo, né? Eu não quero envolvimento, não quero trazer para minha família porque vou ser criticado, né? Quanto a travesti, né, ou a mulher transexual, que é pior ainda, é vista como algo a ser escondido, né, colocado ali como tu disse, um fetiche, algo a ser consumido por um momento ali e guardado segredo sobre isso, né? Mas essas pessoas, elas também têm necessidade de amor, elas também têm necessidade de relações, né? E quem olha por elas, gente? Isso prova que o patriarcado, ele também atravessa o racismo, ele atravessa a misoginia, a LGBTfobia, e tudo isso vem sendo, é uma sequência, não é o patriarcado agindo sozinho, não, ele age também como no racismo, na misoginia, na LGBTfobia, na transfobia. Então, assim, é isso que eu estou querendo dizer, que dentro dessa lógica machista, o homem, ele mesmo já cria essas hierarquias dentro da cabeça dele como preconceitos, você entende? Então, essas coisas, elas já estão meio que todas emboladas nessa questão, né? Tá uma coisa interliga a outra, né? Uma coisa interliga a outra, né? Sim, por isso que quando a gente fala aqui na comunidade LGBT que a nossa briga não é só pela fim da LGBTfobia, é fim do racismo, fim da misoginia, fim da transfobia, porque não existe uma coisa sem o fim da outra, precisa acabar tudo, você entende? Aí eu coloquei aqui, quem tem prioridade, quem decide, quem pode exigir compromisso, quem pode ser descartado, entendeu? Nesse sentido, nessa lógica que a gente estava pondo.
A não monogamia não elimina automaticamente desigualdades ou hierarquia. Ela pode produzir assimetrias de gênero e poder, mostrando que qualquer forma de relação precisa ser constantemente repensada para evitar repetir estruturas de dominação, né? Que é o que o patriarcado faz, dominar, né? Querer dominar corpos, mentes, tudo. E aí eu coloquei umas provocações aqui, tipo capital erótico e poder social. O poder, agora falando das relações dentro, né? Agora é uma coisa mais subjetiva, dentro das relações, né? Não interessa homem, mulher, mulher, homem, homem. O poder das relações não é no 22. O poder das relações não depende apenas de sentimento, mas também de fatores como aparência física, classe social, estabilidade econômica, carisma, status, né? Não necessariamente financeiro, mas uma pessoa de influência política, né? Quem possui maior capital erótico, que seria esses requisitos, né? Pode ter mais poder de negociação afetiva dentro dessas relações capitalistas, né? O capitalismo, ele usa desses requisitos como forma de organizar as relações, né? Definir se a relação será exclusiva ou não, quem que define isso? O mais rico, o mais bonito, o mais... Você entendeu? O menos afeminado, a menos masculinizada, dentro da lógica, sabe? Impor regras emocionais ou sexuais, pelo fato de eu ser, sei lá, às vezes até de idade, né? Eu sou uma pessoa mais jovem, mais velha, não sei, isso tudo. Quem que está mandando nessa relação? Dentro dessa lógica capitalista, né? Agora eu estou fazendo provocações, não falando que isso deve existir, mas que acaba existindo, né? Usufruir de maior liberdade sem sofrer tantas sanções sociais, você entende? Nesse sentido, as relações podem assumir lógicas de mercado emocional, que é o que eu falei, refletindo o capitalismo contemporâneo. Tem a pressão ideológica também, que, por exemplo, em certos círculos sociais, como acontece na comunidade LGBT, né? Porque o que acontece? Dentro da comunidade LGBT, a não monogamia é vista com maus olhos. Vários gays, eu escuto isso o tempo todo, que eles dizem que isso só reforça o patriarcado. Quando você tenta ter uma relação monogâmica, você está reforçando o patriarcado. Mas tudo depende da forma que é conduzido esse relacionamento, igual a gente já discutiu, né? Que um relacionamento monogâmico ou poligâmico, ele pode ser opressor do mesmo tanto, né? Então, pessoas que preferem exclusividade podem ser vistas como imaturas, conservadoras, emocionalmente limitadas. Fala que a gente, sei lá, você está num relacionamento monogâmico porque você é dependente emocional. Sei lá, você tem problema com a tua mãe, né? Você tem problema com o teu pai, aquelas coisas, né? Você é imaturo, você é conservador, você você entende quando... Aí, o que acontece? Assim, a promessa de liberdade pode se transformar em uma nova forma de uma normatização até de opressão, né? Reproduzir pressões sociais dentro de arranjos que apresentavam como alternativos. Então, uma coisa que era para apresentar como normativo libertador acaba virando opressão. Então, não existe fórmula certa, existe a fórmula de cada um, a subjetividade de cada um, né? E eu trouxe essa provocação porque é uma coisa que é onde começou a nossa discussão, né, Rafa? Se existiria relacionamento homossexual, LGBT, lésbico, dentro de uma lógica monogâmica. Não existe certo e errado, existe cada situação, cada pessoa, cada subjetividade, né, funcionando. Porque a gente estava vendo uma pessoa que afirmava que não existe, de forma alguma, uma forma de um gay ter um relacionamento monogâmico. Aí eu falei, gente, isso aí virou uma questão de, né, da gente pensar. Bru, Capital... você fez lembrar agora da questão claro, fazendo uma analogia bem louca aqui, mas da questão da psicopatia, né? Muitos psicopatas dizem que eles são os evoluídos do mundo, né? Que não se conectam com o outro. Parece sim essa questão, assim, né? Parece que estão em outro patamar, e não, na verdade, né? Cada um, como você está dizendo, tem uma subjetividade. É que no meio dos gays, LGBTs, as pessoas assim, eles olham para a monogamia com um olho ruim exatamente porque ela representa a monogamia do patriarcado, né? Que é aquele negócio da posse, da coisa do outro, da mulher ser objeto de uso do homem. E a gente vai reproduzir essa mesma coisa dentro das relações gays, lésbicas, vem daí. Mas eu vivo muito tempo dentro de uma relação monogâmica e eu não reproduzo isso. Eu acho que o que dá certo é exatamente a gente não criar essas divisões, essas hierarquias. Eu acho que o que dá certo numa relação, seja homem, homem, mulher, mulher, ou mulher, mulher,
é exatamente essa hierarquia, não existir, é exatamente, eu acho que a provocação disso tudo será que a gente precisa dessa sensação de posse sobre o outro para fazer um relacionamento funcionar, ou a não posse é o que faz tudo funcionar? É exatamente porque a gente vive tão essa crise atual, né, de relacionamentos, em que um quer, vamos falar assim, ter posse do outro, dizer, você vai ser uma extensão de mim, sabe? Não, eu acho que né, Isso é mais ou menos... ruim de todos os lados, né? Isso aí. Só que assim, a gente falando, ok, em relacionamentos, em sentimentos e tudo, eu acho tudo certo, mas quando a gente vai para o âmbito jurídico da coisa, né? É um sistema mais patriarcal também, né? Sim, Porque, por exemplo, vai falar de divisões de bens, de criação de filho, de herança, de tudo. É um sistema que busca o patriarcal para, eu acho que as coisas serem um pouquinho mais organizadas, digamos assim, né? Mais detalhadas, assim. Mas não que isso seja certo ou errado. Eu até ia questionar essa coisa agora, desculpa estar te atrapalhando, não sei. não, Mas, tá não, a gente já está terminando, mas eu entendi, fala mais, Fábio, eu achei interessante. não, eu até ia fazer uma outra questão, assim, porque o patriarcado, eu acho que muita coisa vem, assim, da instituição de família, porque a família vai ter filhos, né? Nós nascemos, né? Muitas das nossas gerações anteriores queriam povoar o mundo, digamos, a gente vem, assim, fazendo isso, né? Então, vem um pouquinho do patriarcado para organizar essa família, para que essa criança não fique abandonada por todos e não sendo cuidada por um ou dois ou três, digamos assim, né? E aí, quando eu até estava vendo hoje uma situação de uma menina que mora lá no Pará, Tá que os índios cortando um pouquinho, Fábio, o seu áudio. Eu tava... Oi. Eu estava vendo hoje uma situação de uma colega que mora no Pará, que os indígenas abandonam muito seus filhos. Eles têm vários parceiros e abandonam seus filhos à deriva e geralmente são pessoas organizadas, digamos assim, em família, que criam essas crianças, né? Porque eles não querem, né? Daí vem um político, vem toda uma comunidade para castrar essas mulheres, para que elas não tenham filhos, porque realmente elas engravidam e dão os filhos, não criam os filhos, deixam à deriva os filhos, né? Então, justamente essa ideia que eu estava vendo, o patriarcado vem dar uma organizadinha para que essas crianças não fiquem tão perdidas. Mas é claro, o consumismo vem com tudo isso junto, né? Aí isso é só certo, todo o resto é errado. Ah, porque se esse filho, se eu estou criando esse filho for homossexual, não faz parte disso, né? Daí vem toda essa questão que é o lado todo ruim, né? Então eu vejo assim que existe um mínimo assim de organização assim para que se criem essas crianças, né? Não sei, é uma visão que me veio agora falar sobre isso. Que essas crianças, que essa nossa procriação não fique tão perdida que eu digo assim, sem uma estrutura, sem figura materna, sem figura paterna, né? Sem um conjunto para organizar ela, né? Não sei. O que você acha, Paty? É difícil opinar a respeito da situação em si, sem conhecer bem tudo o Eu que até está nem sei se isso que eu acontecendo. tô falando é dentro do patriarcado, entendeu? Eu penso assim que de repente seja uma organização criada pelo ser humano para que a gente não, pelo Ô, menos Fábio, tenha. eu entendi o que você falou, mas eu vejo que também tem várias comunidades indígenas, povos, que o cuidado ele não é destinado à mulher, né? Ele é destinado à comunidade. Inclusive o homem, a mulher, todos. A criança, ela é obrigação de todos. Ela não é obrigação só daquele casal, né? Ela se torna obrigação da comunidade. E talvez, não sei, esse seja o nosso rumo, né? Eu falo da sociedade, a gente começar a pensar talvez fora do casal patriarcal. Eu estou inserido no mundo e que tem várias outras pessoas com várias outras crianças. Você entende que, às vezes, por exemplo, o teu filho pode ser minha obrigação também. Eu tenho que estar incluído, por exemplo, eu tenho que te ajudar nisso. Sabe, essa ideia começar a se aplicar, não sei, talvez a gente nesse sentido, de que o Estado, como que ele vai se organizar, sabe? Acho que eu trago essas provocações porque a gente está entrando num mundo novo mesmo, né? Que, Sim. como por exemplo, essas crianças que são abandonadas estão em lares hoje.
aí vem um casal gay, homossexual, sei lá, lésbico, trans, querem adotar essas crianças. E aí entra o Estado e fala, não, isso não pode, isso aqui não é natural. Graças a Então, Deus isso já mudou, né? é, aí no sentido de que essas pessoas, querendo ou não, igual você falou, quando essa criança está abandonada, ela tenta suprir essa família, como a criança vai suprir também a família desse casal gay ou lésbico, né? Que eles querem ter um filho. Você entende o que eu estou querendo dizer? Então, eu acho que a gente tem que ir repensando como é que a gente vai se organizar enquanto sociedade. Se o patriarcado ainda vai ser a forma, o padrão, né, a ser organizado, ou a gente vai ter que procurar de se organizar de outras formas, não necessariamente famílias nucleares, né? Às vezes comunidades mesmo, por exemplo, hoje acontece, a avó, a tia e a mãe cuidam da criança, é uma comunidade, né, ali, ou o pai, os tios adotam uma criança, sei lá. Você entende assim? Eu acho que a gente também vai ter que começar a pensar nisso, porque Porque até então eu tenho um pouco de ideia, assim, de que hoje uma criança, ok, mas ela coloca os lugares, né, da mãe, ou da tia, da avó, ela tem os lugares dessas pessoas, assim, na criação dela. Aí se a gente pensar numa família, um homem que tem, sei lá, 5, 6 mulheres, né, um monte de filho, um pouco de cada coisa, como é que se organiza isso tudo, né, também, né? Então, por isso que eu digo assim, às vezes um pouquinho de organização é interessante, né? Porque eu venho de um lar que meu pai era poliamor e minha mãe era monogâmica. É o patriarcado. É o patriarcado. O patriarcado é justamente por aí, Fabi. E os filhos assim, vão surgir vários traumas, entendeu? E tu vai repetir muitas coisas disso, entendeu? Então, essa ideia, de repente, aí realmente, como tu disse, é um novo mundo que está surgindo. Ô, Fábio, Né? aí tem uma questão. Uma coisa é um pai que tem uma família oficial e arranja outras paralelas. E outra é um pai que entra numa relação em que todo mundo sabe que outras estão participando. Quando o seu pai entra numa relação, tendo a sua mãe como oficial, e você vê sua mãe sofrendo na situação, você vê, por exemplo, que os pactos que foram feitos estão quebrados, e aí você vê, por exemplo, a questão da divisão de bens, você está dividindo, quando seu pai morre, você descobre que você tem que dividir com mais 10 pessoas, sabe? Tipo isso. Se essas coisas são feitas, por exemplo, organizadas dentro de uma lógica, igual você falou, civil, por exemplo, jurídica, né? Eu vou casar com essas pessoas aqui, eu já sei, e sabe, eu estou inserido nesse contexto, porque agora te jogarem dentro de um contexto que a sua mãe não queria estar, seu pai, pois é. Você entende? É tipo assim, é uma lógica que a gente tem que ir pensando. Essa mulher estava lá, mas foi jogada lá. E esse homem, ele faz o que quer com várias outras. Você entende? E aí, acho que muda um pouco a perspectiva. A não ser que, sei lá, sua mãe consentisse que seu pai tivesse outras mulheres, e ela se sentisse bem, sei lá, às vezes ela se relacionasse com essas outras mulheres, sabe, afetivamente ou não, aí vai mudando, sabe, eu acho que tudo é a forma como, não sei, o que você pensa? Sabe, Bru, o problema do patriarcado é que as leis, né, que organizam a sociedade são leis que provocam uma assimetria de poder entre Exatamente. homens e mulheres, onde as mulheres são subordinadas. E isso não é natural, É, né? Não é biológico e não é justo. é criado, né, é culturalmente Nós, criado. nós, como seres humanos também, com plenas capacidades, temos o mesmo direito de poder, né, e de usufruto da sociedade que os homens. Então, é muito injusto a gente estar num sistema patriarcal que nos oprime, né? São leis não escritas, né? São leis que não estão escritas, que estão aí, E né? escritas também. Tem leis escritas Ainda tem, também para esse eu tô patriarcado, um pouco, né? não estudei muito tudo, assim, mas ainda Hoje em tem coisas. hoje em dia, com a revolução sexual das mulheres, né, a gente está aos pouquinhos conquistando leis Ô, Fábio, afora, né? eu acho que na Fora. década de 50 a mulher não podia pedir divórcio, ela era obrigada a ficar na relação, né? Sim,
Então, Sim, assim, isso é o não. patriarcado agindo, né? Ela não ter direito sobre o próprio corpo, ela é obrigada a estar naquela situação, né? Casar virgem. Uhum. Ela não tem direito ao desejo. Eu não posso desejar, eu não posso dormir com o que eu quero, eu não posso desejar do que eu quero. A própria falar sobre masturbação com meninas, gente, até hoje é um problema, não é uma questão, é um tabu, né? Você falar isso com menino, toda hora, mas falar disso com uma mulher é extremamente tabu ainda, né? Sim. Como é que foi contigo? O quê? Essa fala teve? Na minha casa, Ah, a minha casa era bem conservadora. A gente não falava muito disso, mas meu pai, apesar dele, meu pai ser ginecologista, né? É, a, eu acho que eu não tive muita é, conversa disso dentro de casa. Eu acho que é uma coisa que eu sinto que se podia ter sido diferente. A gente fala com mais liberdade sobre o desejo, né? Poder desejar sem ter medo, culpa. Ainda mais quando trata uma pessoa homossexual, aí que a coisa fica mais complicada ainda, né? Eu acho que a gente precisa pensar nesses tabus que foram sendo criados exatamente para continuar reproduzindo um sistema que foi feito para alguns, os homens, não para as mulheres, entendeu? Eu acho que é isso, gente, mais ou menos isso. Aí eu coloquei aqui só uma provocação no final. Deixa eu passar aqui para o 24, então. É o 23. O 24 é só referência. Claro. Tá. Então vamos aqui no 23. O capital erótico mostra que nem mesmo a monogamia escapa da dinâmica de poder, né? A liberdade afetiva só se realiza plenamente quando há consciência crítica sobre a desigualdade e normas que atravessam qualquer relação, não interessa se é homossexual ou não, heterossexual. O fato de ser queer, né, gay, sei lá, não elimina o poder. Ser LGBTQI+, não neutraliza as estruturas sociais mais amplas. Relações queer também podem reproduzir machismo, racismo, elitismo, desigualdade econômica, pois estão inseridos na mesma sociedade marcadas pelas hierarquias. Tanto que a gente, os gays, existe uma coisa assombrosa, gente, mas existe gays transfóbicos, gays misóginos, você entende? Que é uma coisa assim que não dá, entendeu? Nenhuma forma de relação é libertária por definição, nem monogâmica, não poligâmica, sabe? É tudo. A monogamia pode ser opressiva, a poligamia pode ser opressiva, a não monogamia pode ser opressiva também, né? Porque aí eu coloquei até aqui, monogamia é uma pessoa com outra pessoa, poligamia é quando todo mundo sabe o que está acontecendo e não monogamia é quando, por exemplo, um homem tem várias mulheres fora do relacionamento. Só meio para diferenciar, né? o pai da Fábio. Ai, gente. Vocês são terríveis, vou ter que dizer isso, vai ficar gravado, tá? Ai, Jesus. Ó, o que define uma relação emancipatória, né, que produz liberdade, não é o número de parceiros, mas sim o consentimento real. Se você está ali que você quer, que você tem vontade, que você deseja, né? Simetria de poder, porque numa relação onde um manda no outro, será que isso funciona, né? Possibilidade de recusa, eu não quero mais estar aqui, né? A autonomia econômica dentro de um sistema capitalista, uma pessoa poder ter autonomia, né, de ter uma profissão, de poder consumir da forma que ela quiser, não ter que ficar pedindo para o marido dinheiro para comprar uma bolsa, que a gente vê que isso dentro da sociedade, a gente até romantiza isso, às vezes agora a gente ouviu uma piada na internet, a mulher assim, ai, meu sonho é ter um marido que fala, toma o cartão, pera, você entende? Isso não é, tipo, você entende quanto isso ainda acaba reproduzindo o patriarcado, mesmo sendo uma piada. Responsabilidade afetiva é você também se responsabilizar pelo outro e por você também, né? Não só ficar cuidando do outro, mas também cuidar, peraí, sabe? O que eu tô sentindo, o que esse outro tá sentindo, né? E transparência ética, né? Ter em tudo que a gente faz. A emancipação nas relações depende da prática ética e consciente, de práticas éticas e conscientes, não apenas da estrutura relacional escolhida. Então, eu acho que é mais ou menos isso, né? Muito obrigada por essa aula maravilhosa, Muito bom. Eu que agradeço, gente. tanta coisa. Muito bom.
Vamos falar, gente, vamos conversar. Quero escutar o resto da sala que está quietinha. Eu quero Foi falar. maravilhoso. Foi maravilhoso. Foi muito bom. Obrigado, não. Fala, Obrigado, Tânia. gente. Primeiro, eu quero, assim, parabenizar o Brum pelas imagens. Eu fiquei aqui toda hora voltando para ver as imagens. Meu Deus, que criatividade, coisa fantástica. Obrigado, Verdade. Muito bonito, muito bonito. Todas elas, né? Todas as lâminas muito bem Ele é um arrumadas. artista maravilhoso, Tânia. Representativas, né? Fiquei apaixonada. E Tem que agora, seguir ele, tem que seguir ele nas redes. Ele posta essas Obrigado, coisas. gente. Fico muito feliz. Já comecei a segui-lo. tá bom, eu vou pegar algumas dessas para algumas apresentações que faço, com certeza darei os créditos, né? Gostei demais. Mas eu queria aqui também pensar em tudo que foi conversado, que eu achei assim de um valor enorme, né? Porque falamos das situações, das relações, com as facetas das imbricações que elas compõem, né? A ponto de cada um que se colocou sempre estar de frente de alguma coisa que havia um impasse, né? Há um impasse, né? Nessas relações, o incômodo. E eu quero trazer aqui uma história muito curtinha que aconteceu no ambiente meu de trabalho. Vocês sabem, não sei quantos aqui sabem, que eu trabalho em socioeducação, em contexto de privação de liberdade, né? Olha que Atuo legal. em ambientes privados de liberdade e acolho, né, as famílias, as mães que chegam com as suas histórias e dores. E aí, num dos atendimentos, surge uma mãe que não tinha um dente na boca. E não era Pobrezinha. uma mãe idosa, né? Uma mãe, quer dizer, uma mãe de um menino com 13, 14 anos, porque socioeducação é de adolescentes, né? Não tem Não. idosas, é uma mãe nova. Aí eu fui observando, meu Deus, não tem nenhum dente na boca, ela conversava, aquilo me incomodava. Bom, acabou que perguntei. Falei, escuta, você tem algum problema? Ou teve? Você não tem um dente na boca. Agora, pasmem vocês pela resposta que ela deu. Ela falou assim: o meu companheiro mandou extrair todos os meus dentes. Eu falei: meu Deus, mas como que seu companheiro mandou extrair? Mas por quê? Ele disse que para a hora que eu fosse chupar o pênis dele não machucar. Então, isso é o absurdo dos absurdos, né? De como um patriarcado, né, envolve o ser, né, numa relação a ponto de uma violência a esse ponto. Eu jamais escutaria isso em outro lugar, né? E penso que nunca mais ouvirei isso, só ouvi isso desta mulher, e que ela falou isso com muita dor e chorou depois por conta disso. Então, tudo isso que foi falado aqui agora me trouxe a lembrança dessa história de um homem que manda extrair os dentes da boca da mulher para, no momento da felação, não machucá-lo. Então, isso é uma loucura, né? Nós estamos falando assim, de alguma coisa que precisa nos apontar saídas, né? E caminhos urgentes, porque não suportamos mais, né? O que temos visto, né? O que tem acontecido. Eu quero agradecer e parabenizar. Muito obrigada por esse momento, viu? Passei por aqui, eu falei, caramba, deixa eu A escutar um pouco. gente ama vocês aqui. É muito bom essas trocas, Tânia. Que bom que tu gostaste. Que legal que o Bru conseguiu mexer contigo dessa forma, né? Fico muito feliz, muito honrada de ter você aqui com a gente. Obrigada, muito obrigada. Eu que agradeço, Tânia. Agradeço muito pelos elogios, agradeço pela presença. E é sobre isso mesmo, a Tânia falou, é sobre a questão da posse, né? Do homem achar.
que ele tem a posse, que aquela questão, quando casava antigamente, o pai passava a posse da filha para o homem, né? Aquela questão do homem para o homem. E ele achar que ele é dono, inclusive, dos dentes dela, né? Que eu posso arrancar quando eu quero, porque ela é minha, né? Isso é tão absurdo, e provoca a gente de um jeito, né? Verdade. Rafa, Fala, se vocês quiserem terminar, que já são 10, que aí também vou deixar o povo descansar um pouquinho, né? verdade, né? É que tava tão gostoso a gente Tava bom, conversando, né? é verdade. Não dá vontade de acabar. Eu também tô querendo, não, se deixar, eu vou continuar falando. Sim. Mais alguém quer se manifestar, gente? Podemos eu não. encerrar. Parabéns, hein? Claro. Parabéns, boa noite. Obrigado, gente. Obrigado a todo mundo. Obrigada a Obrigado. vocês. Bruno, Tati, convite. parabéns. Foto, vamos fazer a foto. Beijo. Vamos bater o retrato, gente. Quem faz Aí aí? tu entrega a idade, né, Bruno? Que isso? Vamos bater o retrato. Aquela Não câmera fala para a gente idade que é mais bater velha uma sou foto. eu. Aqui no interior o povo ainda fala assim, gente. O povo fala, vamos bater retrato. Passa Vamos ver, não perfume. sei se bateu aqui, gente. Ó, 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... Peraí, mais um. Aí, deu. Obrigado, Tá gente. bom, Boa noite. obrigada a vocês. Tchau, até. Tchau. Boa noite, meus Boa caros. noite. Fica com Deus. Beijo, boa noite. Beijo, tchau, tchau.